Olá, homem que está conosco, mulher que está conosco nesse Clube do Livro do Ministério de Homens, do Legacy. Mais uma vez aqui estudando esse livro, Um Pacto com os Meus Olhos, de Bob Sorge. Vamos para mais uma etapa, onde hoje a gente vai falar um pouco sobre o capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11, que nós lemos essa semana. Nesse tempo, a gente vai estar relembrando um pouquinho sobre a questão do que é o pacto, do que é o voto, né, conforme o autor explica. E mesmo que ele lá no começo tenha tratado um pouco sobre o, o pacto que Abraão teve com Deus, aqui ele volta no assunto sobre um voto bíblico e ele vem falar um pouquinho para nós o que é isso, o que é a ideia de fazer um pacto, um voto com Deus. E é interessante porque ele vai tratar como hoje, geralmente a gente já não usa mais essa terminologia, o pacto, o voto, né? E ele vai lembrar como isso está na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, né? E ele vai dar para a gente uma definição. Ele vai dizer que voto é um pacto tornado solene por uma declaração verbal ou escrita, né? E que nunca deve ser violado, sob pena de acarretar consequências. Então é interessante, porque ele vai falar que na Bíblia existiam votos que foram condicionais e incondicionais. Né? Então, por exemplo, os condicionais são aqueles votos em que fizeram votos, né, dizendo, se acontecer isso, ou se eu fizer aquilo, se acontecer aquilo, eu vou fazer tal coisa. Né? Então, esses são tipos de voto que tem na Bíblia. Né? E também ele cita alguns votos. Né? Então, por exemplo, o voto de Jacó, voto de Ana, né, voto de amizade de Jonatas e Davi, né, onde Davi mesmo honrou esse voto, até mesmo após a morte de Jonatas, né, voto de Paulo, né, e assim, ele vai trabalhar, por exemplo, nesse capítulo com bastantes referências bíblicas, que acredito que aqui o tempo a gente não tem para explorar, mas quem leu e teve tempo de ir na Bíblia, pegar e conferir aquela referência é um estudo bem interessante sobre essa questão do voto ou do pacto, né? Como ele fala, em cima do tema que é a gente fazer um voto, um pacto com aquilo que a gente olha. Né? E é interessante que daí nesse mesmo capítulo ele vai dizer sobre a diferença entre o voto e a resolução. Né? Então, assim, ele trabalha como a resolução como um estabelecimento firme da vontade que envolve um compromisso e determinação. Mas o voto é uma promessa. O voto, na realidade, a diferença do voto é que a gente não trabalha com o não cumprimento. Né? Então ele dá até um exemplo que eu anotei aqui que seria assim, um exemplo de uma resolução. Eu vou dar o meu máximo, né? Eu vou dar o meu máximo, Deus me ajudando. Já o voto, o pacto seria eu vou permanecer fiel, né? Ó Deus, me ajuda, mas eu vou permanecer fiel. Né? A resolução já seria, não, eu vou dar o meu máximo, eu vou tentar, eu vou buscar. Né? Então ele faz essa diferença entre a resolução e o voto. E é interessante que muitos votos mesmo são precedidos de resoluções. Ou seja, a gente começa a perceber que aquela situação é uma situação que eu preciso me comprometer, eu preciso tomar uma posição com aquilo, e eu decido, não, eu vou começar a fazer isso, eu vou ser mais dedicado quanto à minha santidade, quanto à pureza, né, no meu olhar, mas muitas vezes a gente não chegou ao ponto de fazer um pacto, né, com os nossos olhos. E é interessante que ele fala que os votos ou os pactos, eles não são obrigatórios, eles são voluntários. Né? Então, a gente faz esse voto havendo nosso interesse, a nossa voluntariedade em fazer esse pacto. E é interessante que, assim como as resoluções, a gente pode ter muitas resoluções, ele fala que os pactos eles são raros. Os pactos não são qualquer coisa. Né? Então, na realidade, a gente tem que pensar muito para fazer um pacto. Até a própria Bíblia fala, né, que seria tolo a gente fazer um pacto, um voto, sem pensar se eu posso cumprir esse voto. Né? Então, é interessante que
ele vai trabalhar sobre essas questões na questão da definição, que é esse capítulo 9, sobre o que é um pacto ou o que é um voto. Então ele fala ainda também que os votos eles podem ser para a vida toda ou podem ser temporários. Por exemplo, o voto de Ana, né, que ela fez para que ela queria engravidar, ter um bebê. Esse voto, e se ela tivesse o bebê, ela entregaria no templo. Né? Então, para ter uma vida dedicada como um sacerdote, que foi o Samuel, né? Que foi o filho dela. Então esse voto ele se encerrou no momento em que ela cumpriu, ela foi lá e dedicou o filho dela ao templo e naquele momento esse pacto, esse voto se encerrou. Mas é interessante que daí ele entra no capítulo 10, que eu vou trabalhar com vocês agora aqui rapidamente, mas o capítulo 10 ele fala, o título desse capítulo é Entrando debaixo do terror do Senhor. E ele vai falar um pouquinho sobre a questão desse medo, desse terror que é quando a gente vai fazer um pacto, porque a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. E como que eu vou me comprometer, e como que eu vou dar minha palavra, e como que eu vou fazer isso para cumprir. E então ele fala que os votos eles são aterrorizantes. Ele faz uma comparação com o casamento. E aqui quem é casado e já fez os votos ali na frente das testemunhas, do pastor, né? Sempre dá aquele... Quando você pensa naquelas palavras, né? Poxa, na alegria, na doença, na tristeza, na fartura. Então sempre você fica naquela expectativa. Puxa, né? Tomara que sejam as coisas boas, mas e se forem a tristeza? E se for a doença? Né? Mas você está dando a tua palavra, que você vai ser fiel ali. Então é por isso que o voto tem esse quesinho de terror, de medo, de ansiedade. Né? E ele vai trabalhar que o pacto dos olhos que a gente faz esse pacto com Deus. E aí ele lista pelo menos cinco medos que a gente pode ter. Um deles porque esse pacto com os olhos ele está ligado à nossa sexualidade. E é uma coisa que para nós homens, né, para as mulheres também, ele vai trabalhar mais para frente no livro, mas para nós homens ele é algo muito vulnerável. Para nós a gente se sente muito vulnerável nessa área da sexualidade. Somos pecadores nisso, né? Então, assim, ele vai trabalhar como isso para nós é algo difícil. Então, tá aí o primeiro medo, o primeiro receio, o primeiro terror que podemos ter quando a gente pensa em fazer um pacto com os olhos. Outro é porque não sabemos se a gente pode cumprir. A gente sabe que, pela nossa força, pela nossa determinação, a gente não consegue cumprir. Né? A gente é humano, a gente é homem, a gente vai olhar, a gente vai ter esse desejo. E então, o segundo medo. Outro, porque a gente sabe com quem a gente está fazendo o pacto. É o Deus Todo-Poderoso, é o soberano, é aquele onisciente, onipotente, ele está em todo lugar. Então, poxa, eu estou fazendo o pacto com Deus dos meus olhos. Né? E também porque o pacto, como eu disse, da diferença do pacto para a resolução, é que o pacto não dá margem ao fracasso. Eu não vou conseguir, não. O pacto eu estou comprometendo a minha vida ali naquilo. Né? E também, o último, ele diz porque a Bíblia não nos deixa recuar. Então é por isso que a Bíblia mesmo fala lá em Eclesiastes 5:4, que diz assim, ó, quando você fizer um voto a Deus, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Então, considerando tudo isso que ele falou no capítulo 9, agora aqui no capítulo 10, o voto é voluntário. Então, quando a gente chegou nessa resolução, a gente decidiu que eu vou fazer esse pacto dos meus olhos para com Deus, isso é algo muito sério, é algo muito firme, e é algo que eu devo entender que eu também não vou conseguir cumprir com as minhas forças. Então, eu vou estar entregando também a Deus a minha dependência e pedindo que ele me ajude nisso, que ele, através do Espírito Santo, me ajude a cumprir esse voto diariamente, em cada momento, né? E aí ele até faz uma explanação também nesse capítulo sobre o que acontece se eu violar o voto, o que acontece se eu violar o voto, o pacto, né? Então, assim, ele fala, ninguém pode dizer o que vai acontecer. Por quê? Porque
O pacto ele é para não ser violado. E assim, quando você viola um pacto, um voto, por exemplo, assim, o do casamento, você promete a fidelidade e você descumpre. O que vai acontecer? Alguns podem dizer, não, mas a minha mulher ela vai me perdoar. Outro vai dizer, não, ela vai cair em cima, não quer separação, divórcio e vai ser litigioso. A outra não, vai ser racional, não, ela vai entender, mas ela vai querer separação. A gente não sabe o que vai acontecer. Ou seja, quando você descumpre um voto, você está na mão da pessoa que você está na mão da pessoa que você fez o pacto. Então a mesma coisa ele fala com relação ao pacto dos nossos olhos. Se você chegou à decisão, você tomou a resolução de fazer esse pacto com Deus, se você descumprir, você vai estar na mão do Todo-Poderoso. E aí a Bíblia vai dizer algumas coisas que aconteceram com alguns. Alguns, né, foram apedrejados, morreram, outros houve o perdão até. Então, assim, não dá para dizer. É isso que ele resume, né? A história dos quebradores de pacto, né? O Acã, por exemplo, e a sua família morreram. Sansão, né? Que tinha um pacto, acabou, era nazireu, né? E tal, mas acabou errando. Também teve um fim trágico, né? Então, antes da gente tomar essa decisão, a gente tem que entender como é sério, como decidir fazer um pacto com os meus olhos é algo sério. Tá, mas aí você vai falar, então eu não vou fazer, eu vou ficar na resolução. E aí ele vai trabalhar uma coisa muito importante, muito interessante, que é os benefícios do pacto. Quando a gente toma uma decisão dessa com Deus, a gente acaba tendo uma intimidade maior com Ele. A gente acaba tendo um contato maior com Ele. Primeiro em santidade, primeiro porque Ele sabe que a gente está do lado dele, primeiro porque a gente sabe que, por mais que nós saibamos que nós não conseguimos cumprir esse pacto com as nossas forças, nós estamos entregando já a nossa dependência a Ele aí, para que o Espírito Santo nos ajude no cumprimento desse pacto. E aí ele olha e ele vai sentir que estamos juntos, na mesma intenção. E aí a nossa intimidade, o nosso relacionamento com Deus é muito maior. Então, ele vai daí para o próximo capítulo, que é por que os homens precisam fazer um pacto com os seus olhos. E é interessante que nesse capítulo ele vai trabalhar por que os homens. Mas no próximo capítulo, que vai ser o próximo vídeo aqui que você vai ter, que a gente vai ler na próxima etapa, ele vai trabalhar também por que as mulheres precisam fazer esse pacto com os olhos. Mas nos homens, que é esse capítulo 11, ele fala que nós, como homens, sexualmente, nós somos ativados através da visão. Isso é algo natural, algo já muito conhecido, né, por todos na sociedade, inclusive pelo marketing, né? Nós temos aí, hoje em dia, tudo muito sexualizado. É um comercial, às vezes, de televisão, né? E você vê detalhes da sexualidade para atrair, para chamar a atenção dos homens. Né? Mulheres com pouca roupa, provocantes, insinuantes, cerveja, né? Comerciais, e você trabalha com isso. Então hoje nós vivemos uma sociedade muito sexualizada. Então aí a importância de nós como homens tomarmos essa decisão. Como ele mesmo trabalhou, e como eu digo, é algo sério. Então, assim, você que está lendo o livro com a gente, você que está acompanhando toda essa leitura, já deve ter refletido e pensado sobre a importância de você mesmo fazer esse pacto. Então, acho que é interessante a gente, continuando a nossa leitura nessa próxima etapa, refletirmos. Vamos juntos, vamos tomar e fazer esse pacto com Deus, um pacto com os nossos olhos. Fica aqui meu abraço e o meu desejo que Deus lhe abençoe.